Hamilton. Oi, Thaís. E um oi, claro, a você também que está chegando agora para nos acompanhar aqui em mais um episódio Insight. Nossa missão é aproximá-la da psicologia. E hoje vamos trazer uma área da psicologia que talvez poucos conheçam. Aliás, até nós mesmos que estamos na faculdade, vimos apenas de relance sobre esse tema que ganhou tão notoriedade na mídia, com as Olimpíadas de Tóquio. Nossa conversa hoje será sobre a psicologia do esporte. Você sabia que é de fundamental importância que os atletas, sobretudo aqueles que participam de desafios esportivos como das Olimpíadas ou de campeonatos de futebol, tenham um acompanhamento psicológico? Afinal, são tantas as cobranças internas e externas para um desempenho mais do que excelente. Só mesmo com bastante auxílio para suportar o misto de sentimentos e emoções que podem percorrer a corrente sanguínea quando o salto da sua vida está para acontecer ou quando o chute da sua carreira definirá a derrota ou a vitória do seu time. Mas não são apenas os atletas de alto rendimento e grandes competidores que podem se valer das contribuições da psicologia do esporte. Todos nós podemos aprender muito com ela para tornarmos nossas vidas mais saudáveis. Então se ajeite, arrume melhores fones de ouvido, aumente o alto-falante e venha conosco para mais uma aventura pelos trilhos da psicologia. Bom, hoje estamos então com o psicólogo Fernando Giovanotti. Eu vou passar a palavra para ele, para que ele mesmo se apresente a vocês, tá? Fernando, seja bem-vindo. Se apresente, por favor. Fala aí, pessoal. Obrigado. Meu nome é Fernando Giovanotti. Sou psicólogo aqui do Espírito Santo, Vitória, Espírito Santo. Formei na Federal aqui do Estado em 2007. Quando eu formei, a gente não tinha ouvido tanto falar de psicologia esportiva ainda, para vocês verem como que é uma coisa bem recente, Por mais que ela tenha mais de 50 anos aqui no Brasil, mas acho que agora que está tendo esse boom da psicologia esportiva, Então, antes de psicólogo, fiz esporte minha vida inteira, Fiz futebol, vôlei, handebol, futebol americano, atletismo, basquete, acho que tudo um pouco, E aí depois, na hora de escolher a profissão no meu teste vocacional, eu fiquei em dúvida entre educação física e psicologia. Fiz psicologia, formei em 2007, E aí só tive, em 2010, eu tive o primeiro contato de psicologia esportiva, que foi um encontro nacional de psicologia, que eu tive uma pequena palestra. E aí depois, só em 2016, que eu fui fazer um curso do COSAC, que é o CEP. Eu fiz meu primeiro curso de psicologia, que dura 2 anos, isso aí. E agora eu estou fazendo o curso também da Samia Halaj. Então, essa aí é a minha formação. Que legal, tem bastante tempo já de estrada aí, desde 2007 formado, não é isso? Tem, são 13 anos, 13, 14 agora em agosto. Que bacana, parabéns pela escolha aí, Fernando. E fala um pouquinho pra gente então, o que é a psicologia do esporte? Uma das primeiras coisas que eu acho interessante pra gente falar, para você ser um psicólogo do esporte, não necessariamente você precisa fazer todos os esportes, ou pelo menos fazer o esporte que o seu paciente que o seu paciente pratica, Mas você tem que entender minimamente do esporte, as regras, tudo que está envolvido, o meio, a vibe, que é essa coisa desse mundo hoje digital, todo um olhando o outro, os treinos, personal record, essas coisas todas. Então, a psicologia esportiva é a psicologia que estuda os fatores comportamentais que influenciam e são influenciados pela participação e desempenho no esporte, exercício e atividade física. Essa é a explicação segundo o American Psychological Association, Tô com uma colinha aqui. E segundo o nosso Beno Becker Jr., que é o presidente da Sociedade Brasileira de Psicologia do Esporte, que é uma disciplina chamada Psicologia aplicada ao exercício e ao esporte, e a esse investiga as causas e os efeitos das ocorrências psíquicas que apresenta o ser humano antes, durante e após o exercício ou esporte, sejam esses de cunho educativo, recreativo, competitivo ou reabilitador. Então o Beno Becker ele já sai que a psicologia esportiva não está ligada só ao esporte, mas ele pode estar ligado também ao exercício, como academias, etc.
eu vou adiantar uma pergunta, então, aproveitando o gancho dessa sua primeira aí. Então, para eu me tornar, por exemplo, um psicólogo do esporte, não basta simplesmente eu me formar em psicologia e não entender de esporte. Eu preciso ter outra formação, no caso. Por exemplo, uma pós-graduação na área da psicologia esportiva, ela me dá, de repente, um embasamento para que eu possa conseguir isso ou ainda não? Ou qual é a dica que você dá? Segundo a minha professora, a Sam, ela fala que hoje existem duas linhas dentro da psicologia esportiva. Tem a psicologia clínica do esporte, tá? Que ela pega a questão do consultório, a psicologia clínica, e tem a psicologia do esporte, que ela está focada apenas no desempenho do atleta. A psicologia clínica do esporte, ela se baseia que por trás de todo atleta há um sujeito. E esse sujeito ele precisa ser acompanhado, precisa ser tratado, precisa ser falado algumas coisas, né? Com relação à formação, eu não sei há quanto tempo, tá? Mas o CRP ele já reconhece a especialização de psicologia esportiva. Eu até procurei alguns cursos, né, que eu sei que tem um do CEP, que é o do João Ricardo Kozak, é lá de São Paulo, acho que por causa da pandemia ele só está online. Tem a da Samia Halaj, também, que está tudo online, e tem o do Paulo Ribeiro, que é o psicólogo, se eu não me engano, do Botafogo ou do Fluminense. Eu conheço esses três, né? Então você termina o curso de psicologia, ou até mesmo nos últimos períodos vocês podem procurar aí esses cursos, faz essa especialização e tenta encaixar com a teoria que vocês gostam, né? Psicanálise, comportamental, corporal, Jung, né? Não tem a melhor linha, não tem a linha ideal. Aquela abordagem que se identifica, né? Uma coisa assim, até semana retrasada eu fui dar uma aula de psicologia esportiva na faculdade aqui do estado, e eu comentei que na minha formação, o meu professor de terapia comportamental, ele foi fazer mestrado, então ele estava afastado. O professor substituto que entrou, ele deu aula de tudo que você possa imaginar, xamã, xadrez, dama, menos comportamental. E querendo ou não, o início da psicologia esportiva ter sido lá nos Estados Unidos, e a linha americana é uma linha muito comportamental, é interessante, eu recomendaria, assim, quem não gosta de comportamental, dá uma olhadinha que vai ser muito interessante saber sobre a linha comportamental dentro da psicologia esportiva. Não que você precise trabalhar só com ela. Por exemplo, eu não sou terapeuta comportamental, mas é interessante você saber sobre isso, porque tem algumas técnicas que são extremamente comportamentais, como é a negação de pensamento, né? Tá vindo um pensamento intruso e você começa a falar para você mesmo, para de pensar nisso, para de pensar nisso. Isso é uma técnica comportamental. Você comentou um pouquinho, né, sobre a recenticidade da psicologia aqui no Brasil, 59 anos completou agora em agosto, né? Como que a psicologia do esporte surgiu dentro da psicologia, digamos, numa história mais geral e depois numa história mais nacional também? A psicologia, deixa eu na minha colinha aqui, né? Existem relatos de estudos de psicologia esportiva datados de 1890, né? Com o Norman Triplett, que é o psicólogo da Universidade de Indiana, que ele queria entender por que os ciclistas eles pedalavam mais rápido quando corriam em grupos ou em pares do que quando pedalavam sozinhos, né? Então esse foi um dos primeiros estudos feitos sobre psicologia esportiva. E aí o Norman Triplett, não satisfeito com esse contexto do esporte, ele pegou duas crianças, né? O americano adora colocar crianças, fazer esses experimentos com criança, né? Pegou duas crianças e ele colocou as duas crianças para enrolar o carretel. E ele percebeu que elas meio que competiam entre si. E aí ele começou a estudar os efeitos disso, da competitividade, como que um ser humano se comporta diante de outro ser humano. Então, os primeiros estudos foram de 1890, e aí, como eu falei, por eles terem sido começados nos Estados Unidos, a psicologia comportamental, ela meio que dominou um pouco a psicologia esportiva, tá? Tanto nos Estados Unidos quanto na Rússia, né? No Brasil, a psicologia esportiva ela tem 60 anos, mais ou menos, tá? E ela não começou muito bem, porque o primeiro relato que a gente tem é do professor João Carvalhais, né? Ele era psicólogo do São Paulo, e aí a Federação Paulista também chamou ele para fazer um trabalho com os árbitros da Federação Paulista. E aí em 1958 a seleção brasileira foi
disputar a Copa do Mundo, e ele também foi chamado para acompanhar a seleção brasileira. E nessa época, o instrumento que a psicologia tinha de trabalhar eram os testes, né? Então, o que o João Carvalhais fez no São Paulo e na Federação Paulista de Arbitragem, ele aplicava testes de personalidades, e daí ele dava os laudos dele. E na seleção de 58, quem estava lá? Estava o Pelé, o Garrincha e companhia, né? E aí nos testes do Pelé e do Garrincha, os dois deram um perfil inadequado, né? Inapto, né? Como diz nos testes, né? E imagina você falar para um técnico que o Pelé e o Garrincha estavam inaptos para serem jogador de futebol. Isso repercutiu muito mal, porque o Garrincha acabou com a Copa do Mundo, o Pelé foi o Pelé, né? O rei do futebol, e as pessoas ficaram com um preconceito muito grande dentro da psicologia. E depois disso, os relatos que a gente tem se perdem durante o tempo. E aí só começou a ganhar espaço de novo a partir de 2014, 2012, 14. A Olimpíadas foi em Rio 2016, né? Aqui no Brasil foi em 2014, né? 14? Não. É isso, 2014. Depois de 2018 teve na Rússia, né? Ah, não. Então isso aí foi Copa do Mundo. 2016 foi Olimpíadas, né? Isso, Olimpíadas, isso. 2016, isso. Então, como as Olimpíadas iam ser no Brasil em 2016, o COB, tá? Ele chamou alguns psicólogos para fazer uma preparação mental dos atletas, tá? E aí tinham 3 psicólogos e um coach. E por conta desse coach, eles não podiam colocar psicologia esportiva, porque esse coach não era psicólogo. Então eles adotaram o nome de preparação mental. E por incrível que pareça, esse nome ele foi muito mais bem aceito pelos atletas do que o próprio psicologia esportiva, que preparação mental parece que é algo mais assertivo, algo mais científico, algo mais ou menos assim. E de 2016 para frente, pela entrada desses psicólogos no COB, a psicologia esportiva ganhou muito espaço, né? Então a gente tem a medalha do Diego Hipólito, a gente tem a medalha do Brasil no vôlei masculino e no feminino, mas quem? Tem no taekwondo, tem no boxe, né? E agora com essa última Olimpíadas, então, que foi a cereja do bolo para a psicologia esportiva, onde alguns atletas começaram a levantar a bandeira sobre o distúrbio mental, até mesmo sobre a preparação mental, né? A Raíssa no skate, o trabalho que a Juliane Feck fez com ela foi muito, muito interessante. E aí acho que agora está cada vez mais bem aceito para os atletas, né? Alguns atletas têm pedido acompanhamento, né? Com os resultados que a gente teve nessa última Olimpíadas aí. Eu acho que, conforme você falou, né? A psicologia esportiva, aqui no Brasil pelo menos, ela começa bastante atrelada ao futebol, né? E agora foi ganhando espaço em outras modalidades, certo? Sim, exatamente. E no futebol, ela perdeu muito espaço, porque os técnicos, eles acham que o psicólogo ele vai roubar o lugar do técnico, ele acha que o psicólogo vai mandar no time, e na verdade não, quem manda no time é o treinador de futebol, o psicólogo lá é parte da equipe dele. E outro fator importante também que são essas palestras motivacionais, que às vezes vem engenheiro, vem coach, vem preparador mental, diversas pessoas não psicólogas, né? Não psicólogos ou psicólogos, para fazer essa pré-eleção. E até mesmo nisso você precisa entender, né, se o grupo, porque tem atletas que precisam ser motivados demais, tem atletas que não precisam ser motivados. E se você contrata uma pessoa para motivar sem entender como é que é o grupo, você pode acabar exagerando nessa motivação, e aí acaba com aquele jogador que com 5 minutos do primeiro tempo o cara é expulso porque ele está extremamente motivado. Na verdade ele precisa relaxar, não motivar em excesso. E aí o futebol fechou muita porta por conta disso. Tem um relato, a Juliane Feck comentou, que a Juliane Feck é a psicóloga do Santos, né? E ela comentou com um atleta assim, por que vocês tem tanta aversão a psicólogo assim? Aí um atleta chegou e comentou, porque uma vez eu estava prestes a entrar no campo, aí chegou um cara lá dando uma palestra, né, ele não sabe se era psicólogo, qual era a profissão desse cara, né? E mandou a gente bater a cabeça na parede lá. E o que você fez? Eu bati com a maior força que eu tinha. E o que aconteceu? Ele falou,
Aconteceu que eu fiquei com a dor de cabeça o jogo inteiro, não joguei nada. Então, olha o nível que a gente chega, né? O despreparo que algumas pessoas têm na hora de fazer algo tão importante, que é uma pré-eleição, uma preparação mental antes de um jogo importante. Avançando um pouquinho, a gente está conversando bastante sobre a questão dos atletas, mas outras pessoas que não são atletas necessariamente, mas têm interesse no esporte e tal, também podem se valer do que a psicologia esportiva tem a oferecer? Eu acredito que sim. Tem uma técnica que a psicologia esportiva tem usado muito, que é o mindfulness, né, e a meditação, que é para justamente, quanto mais no presente, né, no aqui e no agora, o atleta tiver, melhor ele consegue performar. Tem um grande exemplo que a gente discute nas rodas de psicologia, que é o 7-1 do Brasil e Alemanha, né? Talvez se aquele grupo tivesse parado de pensar, né, o que será que vão pensar da gente, o que será que vão achar da gente ter tomado o primeiro gol, e se eles tivessem jogado futebol, né, só jogado, tivesse naquele momento, no aqui, no agora, talvez o resultado poderia ter sido diferente, né? O resultado diferente que eu falo, talvez era um 2-1, um 1-0 para a Alemanha, não teria sido aquele 7-1, né? E aí, jogando para não atletas, né, o mindfulness, como a gente está vivendo numa sociedade, o tempo inteiro informação chegando no celular, chegando no e-mail, né, a gente está num ritmo muito acelerado. Se a gente não se presentificar, se a gente não trabalhar um pouco nossa respiração, a gente acaba vivendo um futuro que não existe ainda e esquece do que a gente tem hoje, né? Que a única coisa que a gente tem é o hoje, o aqui e o agora. Não adianta eu estar falando com você aqui já pensando, né, como é que vai ficar o podcast. Daqui a pouco eu me perco, né? Então eu tenho que pensar o quê? Qual foi a pergunta que você me fez? E aí eu tenho que respondê-la. Então, essa é uma técnica que a gente usa também na psicologia esportiva, que pode ser usada por um paciente tradicional, digamos assim. Eu ia falar, vou abrir um adendo aqui, o 7-1 tão sofrido para nós brasileiros, né? Pô, nem fala, eu lembro até hoje desse 7-1. Acho que todos, viu? Então, você acredita que se eles tivessem, não sei, talvez eu não tenha compreendido um pouco, aí você, por favor, me corrija. Faltou um pouco do psicológico deles, ou de ter um psicólogo para acompanhar esse momento do jogo, ou não? Ou foram outras consequências que levaram esse nosso 7-1 aí? Olha, para vocês terem uma ideia, a Alemanha, quando chegou aqui, né, a Federação de Futebol Alemã, eles possuem 7 psicólogos. Tem um psicólogo que é um coordenador geral e outros em cada categoria, tá? No Bayern de Munique, para vocês terem uma ideia, tem um psicólogo para os goleiros apenas. Então, quando a Alemanha chegou aqui, eles trouxeram psicólogos, eles trouxeram aparelhos de biofeedback, de 3D, eles prepararam os atletas alemães para ouvir o grito da torcida, né? Então, assim, eles se prepararam para isso. E já a nossa seleção, o Filipão e o Parreira, eles só foram chamar um psicólogo depois daquela imagem fortíssima que é do Thiago Silva chorando, né? Só que o psicólogo não é bombeiro, né? Não dá pra gente apagar fogo depois que o fogo já está instalado, né? Tem que ser uma preparação, literalmente, do início da convocação até antes da convocação, até o final. Não dá pra gente falar também que se tivesse um psicólogo seria diferente, no sentido de teria ganhado o jogo. Mas teria sido diferente, talvez, a reação que os atletas tiveram após ter tomado o primeiro e o segundo gol, né? Que eles ficaram completamente apáticos. Tem o terceiro gol, então, que é o Fernandinho saindo a bola ali, né? Meio que perdeu a bola, não sabia nem onde estava direito. Já a seleção alemã, não. Eles se prepararam, trouxeram psicólogos, né? Na Federação Alemã de Futebol tem um trabalho já a longo prazo. Então, essa é a grande diferença, né? A gente tem que começar a entender que psicologia não é eu acredito ou não acredito. É uma ciência. Sim, com certeza. Não, eles eram preparadíssimos para ganhar mesmo, né? Não tem o que falar, são fatos reais. Uhum. É isso aí. E até hoje a gente não tem um psicólogo. Então, a gente ainda não tem psicólogo na seleção brasileira. Eu li isso porque a gente vai entrar depois num outro assunto aqui falando sobre as Olimpíadas, e eu fui ler um pouquinho para poder entender um pouco sobre a psicologia do esporte, né? E aí eu vi realmente isso. Eu falei, gente, como assim? Né? A gente tem falado tanto, incentivado tanto. Eu acredito, não sei, posso estar enganada, Fernando.
mas que talvez pelo boom que deu agora da psicologia do esporte, principalmente por conta dessas Olimpíadas, do que houve e o que aconteceu, eu acredito que, né, espero que eu esteja certo nisso, de que possa ser que agora eles tomem nota sobre isso, né, e tenha realmente um psicólogo dentro da seleção brasileira. Eu confesso que eu acho um pouco difícil. A seleção brasileira feminina já tem. Sim, mas a masculina não. A masculina não. A masculina eu acho difícil. A Juliana Infec, ela deu um dado estatístico de quantos psicólogos existem nos clubes da Série A, né? Parece que só 45% dos times têm psicólogo. Uau, é um número baixo, né? Se a gente for pensar, né? É um número baixo. Né? Sim, é um número baixo. Esse número aumenta quando vai para as categorias de base, eu acho que aí são 80%, se não me engano, 80%, 85%, por conta da Lei Pelé. Né? Que para os clubes serem clubes formadores, né, para eles participarem dos lucros das vendas dos jogadores, eles têm que ter um psicólogo, tem que ter um assistente social. Eu não sei direito quais são os critérios, mas eu sei que tem um psicólogo e um assistente social, é obrigatório. Aí se faz o psicólogo. Aí se faz necessário, né, o psicólogo. Sim, já vamos aproveitar, então, entrar aqui na próxima pergunta, então, quais são, então, a perspectiva da psicologia do esporte no nosso cenário aqui nacional? Porque não é possível, né? Porque, assim, não é só um sofrimento, a gente, quando fala em sofrimento, acho que as pessoas pensam assim, mas sei lá, ele vai cair, vai se machucar e precisa ter um psicólogo. Não é isso, né? São vários tipos de sofrimento que a pessoa pode carregar para dentro por exemplo, num campo de futebol, a pessoa tá lá, ela pode estar com um problema pessoal. O psicólogo, ele vai auxiliar nisso. Não é só o problema direcionado ao que o atleta tem dentro de campo ou numa academia. Enfim, você sabe falar muito melhor disso do que eu. A gente está num ponto hoje que a psicologia esportiva, ela não precisa trabalhar só com um problema, né? Igual um paciente tradicional, digamos, né? Ele chega no seu consultório com uma queixa, com uma demanda. Eu fiz um curso agora de psicologia esportiva relacionada a futebol, onde eles relataram algumas principais características para serem trabalhadas, né? Que é a tomada de decisão, a tomada de decisão, concentração, comunicação, e tem um último que eu esqueci. Mas a gente não está falando de um problema, a gente está falando de capacidades que podem ser treinadas, né? Você pode trabalhar a concentração do atleta, você pode trabalhar a tomada de decisão. Hoje já existem alguns aplicativos, já existem alguns dispositivos que trabalham essa tomada de decisão, né? A concentração, a mesma coisa, com malabares, com LED light, com alguns joguinhos que existem, né? Tem um aplicativo que eu uso que é o tanto Switch On, né? Que ele coloca alguns estímulos visuais e você pode fazer uma série de exercícios para treinar a concentração e a tomada de decisão. Tem outro que é o Lumosity, são joguinhos para o celular e para o computador, onde você também trabalha a tomada de decisão, concentração. Então a gente não está falando só de problema, a gente está falando de características e qualidades que quanto mais a pessoa tiver, melhor para ela, né? E aí o psicólogo dentro de uma equipe, seja ela de futebol, de vôlei, de ginástica, de natação, caso o atleta tenha um problema, ele também está lá para isso, mas não é só para atender um problema, né? A gente ainda associa o psicólogo esportivo ou psicólogo a só atender uma queixa. Pegar a Naomi Osaka, né, que agora ela pediu conta ali do tênis por um tempo. Ela está com depressão, então ela precisa de um psicólogo, né? Mas você pegar um cara em atividade, por exemplo, o Nadal, vamos trabalhar a tomada de decisão com ele, vamos trabalhar a concentração, vamos trabalhar o Djokovic que estava quebrando o raquete toda hora, vamos trabalhar um pouco mais de concentração, um pouco de respiração para tirar essa agressividade dele, né? Então, a gente não está falando necessariamente de um problema, de uma queixa, mas a psicologia também está aí para isso. Sim, dá para potencializar aquilo que ele já tem de positivo e não sabe como colocar aquilo para fora, né? Perfeito, exatamente. Eu acho que a gente já comentou um pouco sobre essas contribuições todas, mas só para frisar mesmo, né, as pessoas poderem entender melhor, porque igual a gente viu nas Olimpíadas agora de 2021, sempre foi assim.
mas nós vimos diversas performances e as pessoas, assim, talentosíssimas que deixam a gente de boca aberta. Às vezes eu olho e falo, nossa, eu nunca seria capaz de fazer uma coisa dessa. Só que, assim, existe todo um trabalho por trás, existe todo um processo de superação. E eu acho que a psicologia esportiva ela vai trabalhar exatamente nisso, porque existem medos, existem aquelas ansiedades, existem aquelas opressões, aquelas expectativas, né, o que esperam de mim e o que eu espero do meu desempenho. Então, como que a psicologia esportiva trabalha com essas questões que podem ser chamadas subjetivas, né, daqueles atletas todos? Eu vou dar um exemplo. A Sami Alad, ela foi a psicóloga do Diego Hipólito, né? E aí na aula ela comentou como é que foi a preparação dele. Acho que é um ótimo exemplo para quem está ouvindo. Acredito que em Londres ele caiu, foi quando ele caiu de bunda, né? Enfim, antes da Olimpíadas do Brasil ele teve 2 quedas, né? E aí ela contando assim, como que ele se preparava para o salto, né? Ele ia, a ginástica olímpica, né, é aquele quadrado, aquele tatame, aquele quadrado, então ele vai numa ponta, ele respirava e começava a fazer os movimentos dele. Quando ele chegava na outra ponta, ele começava a pensar quantos pontos ele tinha perdido, já naquela apresentação, para quantos pontos ele precisava fazer para a próxima. Então, se você parar para pensar, ele está pensando no que ele perdeu, ele está pensando no lado negativo da coisa. Quando ela assumiu o trabalho com ele, ela falou assim, pode parar tudo. Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai trabalhar a respiração. Quando você pisar, você puxa o ar com o nariz, solta com a boca. Você vai visualizar todos os movimentos que você quer, de forma perfeita. E aí se você pegar um Londres e o Brasil, que ele foi medalha de prata, você vai ver a diferença. Como que ele está mais tranquilo quando ele chega na outra ponta do tablado, né? Aí quando ele chegou na outra ponta do tablado, ao invés dele pensar nos erros que ele fez, ele vai respirar e vai pensar nos próximos saltos que ele fizer, né? Então você está trabalhando respiração, você está trabalhando relaxamento, você está trabalhando visualização, né? E você está tirando a ansiedade da pessoa de como é que foi, o que o juiz achou de mim, será que eu errei demais? Esse é um bom exemplo aí para a sua pergunta. E é muito interessante quando você começa a falar sobre essa questão de tirar o foco mesmo do que é negativo, né? Do que a gente errou, do que não deu certo, e visualizar, né? Porque foi isso que ele fez. Ele visualizou tudo que ele poderia colocar dele para ele poder alcançar o objetivo, né? Chegar onde ele queria. E na visualização, né? Uma das técnicas que a gente usa, a gente sempre fala para visualizar o movimento mais perfeito possível, né? Então você está trabalhando com um nadador, a saída do bloco, ele tem que visualizar essa saída perfeita, né? Se não for perfeito, volta, fecha o olho, respira e aí imagina a saída perfeita. Visualizou a saída perfeita, 1, 2, 3, pronto, acabou, tá lá, tá feito, né? Não tem porque você visualizar algo ruim, né? Aquele do jogador de pênalti, né? Vou perder o pênalti. Quando ele vai bater, ele perde, né? Na psicologia a gente chama de teoria da autorrealização. Você está realizando aquilo que você imaginou. Você está se preparando para aquilo, né? Não, perfeito, é isso mesmo. Essas dicas que ele trouxe, a gente pode aplicar na nossa vida cotidiana mesmo. Não apenas na prática esportiva, mas em tudo, porque faz muito sentido. Pelo menos assim, no meu entendimento, né? Sim, não, com certeza, porque para nós agora que somos estudantes, a gente tende muito mais essa questão, né, de aprender a visualizar o positivo, de enaltecer o que a pessoa tem de positivo, para desfocar mesmo daquilo que é negativo e que possa levar ela, né, a nada, na verdade. E eu super concordo com isso. Assim, a nossa cabeça, ela não diferencia o que é real e o que é imaginário, né? Então, sim, coloca um atleta para ele imaginar aquele movimento perfeito, imaginar uma prova de 50 metros e a gente marca o tempo dele, ele não está mexendo a musculatura dele que ele usa para a prova, mas as conexões neurais que ele usa são as mesmas. Então, assim, você já está fazendo isso uma vez. Por isso que a gente fala, visualiza a forma mais perfeita possível, né? Você já está fazendo isso uma vez. Quando você for botar em prática, já é a segunda vez que você vai fazer. Tanto pensar positivo, quanto ter isso como uma afirmação diária para si, né, Fernando? O quanto isso é importante. Parece bobeira, mas é uma coisa que funciona muito, porque
Eu já ouvi muitos relatos de pessoas dizendo isso. É claro que não vai ficar sentado, né, gente? Pelo amor de Deus, é isso que nós estamos falando, né? Você vai ficar ali, né, fazendo as afirmações e a vida vai se transformar para você, de maneira alguma. Mas é o ato de pensar positivo, de colocar isso como afirmações diárias positivas e fazer para que isso aconteça também, né? Não adianta eu querer ir lá fazer uma estrelinha e só imaginar e achar que eu tô fazendo essa estrela, né? Exatamente. E outra, né? Pensar positivo não significa que alguma coisa não vai sair errado, né? Pensar positivo é você conseguir perceber que a coisa saiu errado, que aquilo tá errado, mas não é do jeito que você quer, ou do jeito que você planejou, e você vai tentar fazer daquele jeito de novo, né? Sim, mesmo porque todo erro a gente aprende algo, né? Sempre traz um aprendizado pra gente, e pelo menos eu vejo dessa forma, né? Uhum. Tem uma frase na psicologia esportiva que a gente fala: às vezes o primeiro lugar esconde muitos erros e o segundo lugar esconde muitos acertos, né? Porque a pessoa fica tão chateada que está no segundo lugar, né? Mas ela não consegue perceber que de repente ela fez o melhor tempo da vida dela, que ela melhorou a técnica, que ela fez uns 50 metros sem respirar, que conseguiu fazer um gol não sei quando, e o primeiro lugar às vezes vai lá de qualquer jeito, mas... Exato. Que era uma coisa que ele já estava habituado a fazer, né? Pra ele é normal, né? Uhum. No final do século XIX, tem um estudo envolvendo ciclistas que obteve uma conclusão de que ter como adversário aumenta o nosso esforço empregado pelo atleta em seu exercício. Como motivação, né? Trazendo isso como lado motivacional. A partir dessa afirmativa, podemos entender que a prática de competição é algo saudável? Ou que podemos aprender com ela e que possa ser aplicado na nossa vida cotidiana? Também entra um pouquinho disso que a gente já está falando também, né, Fernando? Sim, acho que você tinha caído quando a gente falou, né? O Norman Triplett, da Universidade de Indiana. Ele começou a estudar ciclistas, né? Por que eles pedalavam mais rápidos em grupos e em pares do que quando pedalavam sozinhos. Então, e aí depois ele foi e botou duas crianças para enrolar carretel, né? E ele percebeu que elas competiam entre si, que uma fazia mais rápido que a outra, né? Então, assim, até mesmo essa competitividade, ela tem que ser saudável, digamos assim, né? Porque senão essa busca da perfeição o tempo inteiro faz você, às vezes, não enxergar algumas conquistas que você teve. Como eu falei, às vezes o segundo lugar, eu queria o primeiro. Pô, mas calma aí, você melhorou o seu tempo em X segundos, você fez sua técnica sem respirar, né? Mas você fica tão obcecado com isso que acaba te atrapalhando, né? Então a competitividade é importante? Claro que é importante, mas ela não tem que ser acima de qualquer coisa, né? E aí a pessoa que tem isso, essa é uma das questões a serem trabalhadas dentro de um consultório, dentro da psicologia clínica do esporte. E essa questão mesmo de você olhar e focar para o lado positivo. É claro que nem sempre vai dar certo as coisas que a gente planeja, mas é bom a gente ter que, em cima daquilo que der algum problema que nós não conseguimos, ou que der um erro, ou que não for do jeito que a gente planejou, existem outros caminhos, né? Que a gente possa abrir para outros planos, né? Fazer planos A, B, C, ok, se não der, tudo bem, eu tenho um outro plano para isso, né? E essa palavra que você usou, plano, é interessante, né? Porque uma das áreas de atuação do psicólogo esportivo é justamente pensar nos planos pós-vida de atleta, né? Que o atleta, ele fala, o atleta morre duas vezes. Uma quando ele para, quando ele aposenta, né? E a outra quando ele morre de fato, entendeu? E a gente tem que trabalhar com essa possibilidade da aposentadoria, porque uma hora isso vai acabar, não dá pra gente ser atleta. Nem todo mundo é um Federer da vida, um Tom Brady que tá com 41 anos, 42, jogando em alto nível. O Federer acabou de operar o joelho e já tá pensando em voltar a jogar, né? São caras, assim, extremamente fora da curva. Agora, a durabilidade de um atleta, primeiro, ele tá extremamente comprometido por conta do desgaste físico e do mental. Competir o tempo inteiro é complicado, né? Tem uma série da Netflix, Untold, que é o Fish versus Federer, sensacional, que fala sobre isso, né? O Murray Fish era um tenista americano, ele falou assim, eu vou me dar um ano de atleta de alto rendimento. Aí ele começou a treinar igual um louco, ele emagreceu 15 quilos, o sonho dele era ir pro Master, que é os
quando os 8 melhores tenistas do mundo se enfrentam no final do ano. E aí ele teve um ano sensacional, ele ganhou do Andy Roddick umas 3, 4 vezes, jogou contra o Nadal, ganhou, jogou contra o Andy Murray, e foi jogar essa série que eu esqueci o nome, o Masters. Enfim, esse melhor com os outros melhores do mundo, e aí depois ele teve uma queda muito brusca, né? E devido a uma crise de ansiedade, né? Muito interessante essa série, muito mesmo. Na série, é um episódio, na verdade, do Untold, da Netflix. Então já fica também a indicação de uma série. Tá conseguindo me ouvir, Fernando? Eu tô te ouvindo. Que ainda naquele estudo que a gente comentou, né, sobre a pergunta anterior, ele continua falando assim, que no início do século XX começam as primeiras discussões sobre a influência do aspecto psicológico no desempenho de atleta, concluindo-se que o sucesso de um esportista era em razão do seu controle emocional. Então a grande pergunta é assim, são os melhores atletas aqueles que estão mais equilibrados emocionalmente? E como que a psicologia do esporte trabalha com esse controle das emoções? Nesse documentário mesmo do Fish versus Federer, né, eles falam que se você está numa final você coloca 2 tenistas do mesmo nível, né, então nível técnico, nível físico eles têm. Eles falam que 90% do jogo é mental. Então se 90% do jogo é mental, por que não procurar um especialista nessa área? Para controlar a ansiedade, para controlar as emoções, para liberar as emoções, que às vezes o excesso de controle também atrapalha. Então, numa final de Libertadores, numa final de Copa do Mundo, numa final de Copa do Mundo de voleibol. Então, se a gente está falando em final, são 2 times que têm plena capacidade de execução, têm plena capacidade técnica, né? O que pesa? Como é que um joga melhor do que o outro? É justamente essa diferença de um está mais tranquilo para executar. Um consegue executar sem cobrança, tá mais leve, e muitas vezes é devido a essa preparação mental. Ainda em relação ao controle das emoções, o que pode ser levado para o campo da inteligência emocional? O que podemos aprender com os atletas que faziam suas mentes no momento de mostrarem o que sabem fazer, já que em alguns contextos das nossas vidas também nos sentimos sufocados, oprimidos por algumas exigências, expectativas, e acabamos fracassando algumas vezes não por falta de preparo, mas por não sabermos lidar com a carga emocional que é a nossa sobrevivência. Aquele caso, por exemplo, de um atleta que se preparou fisicamente falando, ele está bem preparado fisicamente, mas não emocionalmente. Aí ele acaba não conseguindo fazer, né? Acho que é meio que isso. O que a gente pode aprender com eles nesse sentido? Recentemente eu fiz um podcast relacionado com surf, né? Como eu falei, se ele treina, um atleta de alto rendimento, ele tem que estar baseado num tripé, tá? Que é a parte tática e técnica, a física e a mental, ok? Então vamos lá, tática e técnica, física e mental. A grande maioria dos atletas, a grande maioria dos esportes, eles só fazem as 2 primeiras, que é a tática técnica e a física. A mental, eles partem do pressuposto, tá? Que pelo atleta ter vivido tanto tempo fazendo a mesma coisa, por ele já frequentar várias finais, semifinal, vários campeonatos, eles já estão preparados. E hoje em dia, cada vez mais você percebe alguns atletas falando sobre isso, que não, eles não estão preparados. Eles suportam essa pressão, eles se calam, mas isso tem um preço depois, né? Nessas Olimpíadas teve a Simone Biles, né? Que ela não estava se sentindo confiante para executar os saltos, né? E aí do que adianta? Mas ela amarelou. Aí ela vai, tenta fazer os saltos lá, imagina, não sei quantos giros em torno do próprio eixo, cai de cabeça no chão, não conseguiu e fica tetraplégico. Qual o ganho nisso? Só para se desafiar? Só para ela mostrar que ela é boa, para dizer que ela é capaz? Então, se a pessoa não está confiante, ela tem que ter esse autoentendimento também, né? E o papel da psicologia esportiva é esse, é fazer com que o atleta entenda que por trás daquele atleta tem um sujeito, que ele vai ter problemas, ele vai ter frustração, ele vai ter ansiedade, ele vai ter medo, né? O atleta que não tem isso, é difícil, acho que não é atleta, né? Isso tudo, essas emoções vão ser geradas, né?
O trabalho da psicologia não é retirar essas emoções. O trabalho da psicologia, que é retirar essas emoções, isso é impossível, né? Lá nos primórdios da psicologia esportiva, eles achavam que tinha que retirar. Não, você não pode sentir isso, você não pode sentir ansiedade, você não pode sentir medo. Tá, tudo bem, mas como é que faz isso? Não tem como fazer isso. O que a gente consegue fazer é gerenciar as emoções. Ah, Fernando, o que é gerenciar as emoções? É, por exemplo, você entender que o seu batimento cardíaco está acelerado. Então, o que a gente vai fazer? Vamos fazer um trabalho de relaxamento, né? Vamos fazer um trabalho de respiração. Ah, você percebeu que você está um pouco desmotivado para aquela prova. Então, vamos fazer um trabalho de ativação. Você percebeu que você está nervoso, né? Então, vamos fazer um trabalho para entender que nervosismo é esse. Em uma partida, seja ela final ou não, né? Entender os valores que o atleta tem para fazer aquele esporte. Para que você faz aquilo, né? Porque se você não fizer aquilo para você mesmo, você não faz, você faz mal feito. Tem um relato do Adriano, né? Quando o Adriano Imperador, né, quando ele perdeu o pai dele, ele perdeu a emoção de jogar bola. Então hoje todo mundo critica muito o Adriano, mas pô, tem uma entrevista com ele fenomenal. Depois eu até posso passar para vocês também. Ele explicando tudo o que aconteceu com ele. E dentro de um esporte, por exemplo, se você está dentro de um campo de futebol, qual é a única coisa que você pode fazer para sair de lá com um resultado positivo? Jogar bola, jogar futebol. Se você está dentro do mar, qual é a única coisa que você pode fazer para você conseguir sair de lá com um resultado positivo? Surfar. Se você está na natação, nadar. E aí isso é treinado com aqui e o agora, com mindfulness, alguns exercícios de respiração, um diálogo interior, né? Trabalhar os valores do atleta. Eu acho todas essas reflexões bastante importantes, porque a gente consegue aplicar na nossa vida também, aprendendo com esses atletas. Uma dúvida que acabou surgindo, com você comentando sobre a questão da atleta que se acidentou, é que assim, existe algum trabalho que é desenvolvido com esses atletas que acabam passando por alguma crise, e que depois dessa crise eles não podem voltar a exercer aquela atividade que eles exerciam. Então existe alguma atividade, alguma coisa que é feita com eles nesse sentido? Você diz crise emocional ou algum acidente? Algum acidente mesmo, que acaba incapacitando eles de continuarem exercendo aquele exercício que eles exerciam. Porque às vezes assim, parece que é um sentido de vida para eles, né? Por exemplo, eu jogo bola, só que eu amo jogar bola. Ou então eu faço natação, mas eu amo fazer natação. É uma coisa de sentido de vida mesmo, que acaba sendo tirado deles, de certa medida, né? Por isso que todo mundo tem que ter um plano A, um plano B, um plano C. Não dá pra gente trabalhar com um atleta sem conversar com ele e aí, quando você parar, o que vai acontecer? O que você quer ser? Ah, não, mas eu sou só atleta, eu sou muito novo. Não, tudo bem, mas a gente tem que traçar um plano, né? Porque, justamente, quando a gente está falando de esporte de alto rendimento, às vezes até esporte amador, pode acontecer alguma coisa, né? Se você faz um triatlo, você pode sofrer um acidente na BR, se você joga futebol, você pode ter um ligamento cruzado anterior, você pode ter alguma lesão grave que te tira daquele lugar, né? E se você não tiver trabalhado com aquilo, né, com aquela hipótese, né, e vai pegar a pessoa desprevenida. E é aquilo que nos pega desprevenido, a gente fica sem ação. Aí entra, como se fosse um luto. Como se fosse não. Aí a pessoa vai ter que elaborar aquele luto. É um eu nosso morrendo com a gente, né, o eu atleta. Né? Então vai ter que elaborar o luto, vai ter que trabalhar. E aí vão ter atletas que vão tentar se ressignificar, vão ter atletas que não vão tentar se ressignificar. Né? Hoje você vê muito na Olimpíadas, né? Quem acompanhou percebeu que todos os canais tinha um ex-atleta ali narrando ou comentando. Então assim, depois que eu aposentar, eu vou virar comentarista. Sim, mas você vai ter que fazer uma faculdade, vai ter que fazer um curso. Né? Não é só chegar lá e falar, não é só chegar lá e comentar. Tem que estudar para isso. Isso tudo tem que ser trabalhado junto com a preparação de uma medalha de ouro, de um primeiro lugar, de uma medalha de prata, de algum lugar no Mundial. Eu acho que é um erro, né, Fernando, eles pensarem assim, como atleta, que quando a gente entra, principalmente de pensar a aposentadoria, vai acontecer só quando eu te envelhecer, só quando eu não puder mais jogar, e aí ir prolongando, deixando isso, né, sendo que
como você comentou, pode acontecer tantas coisas nesse percurso de repente, e aí agora, o que eu vou fazer? Poderia ter pensado lá, como alguém me falou, me indicou, e eu não pensei. É muito mais difícil para trabalhar nisso nesse momento, né? Sim, e se a gente parar para pensar aqui rapidamente, qual é o papel do técnico ali? O técnico, ele tá ali para extrair o máximo do potencial do atleta. Ele tá ali para aquilo, né? Sim, são poucos técnicos exato. que têm essa visão humana, assim. Aí eu não estou querendo crucificar o técnico, o professor de educação física, não. Ele está fazendo a função dele, né? Se você está lá para ter um alto rendimento, ele vai tentar extrair o alto rendimento. Ora, são poucos o que tem aquela conversa, e aí, o que você já pensou, o que você vai fazer depois? São poucos mesmo, né? Quem vai fazer essa função é o psicólogo. Mas para isso o técnico precisa ter uma mente muito aberta também e aceitar muito, né? Porque é muito difícil, assim, eu vejo hoje, pelo que eu estudo, pelo que eu acompanho, quando as pessoas pensam na psicologia, eu falo assim, que as pessoas que são mais velhas, elas têm mais dificuldade de pensar e abrir o olhar para os benefícios que ela pode trazer, né? O quanto ela pode ser boa para a sua saúde mental ou manter a sua saúde mental bem, né? Eu vou te falar que às vezes até o contrário, né? Você vê alguns atletas hoje mais velhos, depois de aposentados, quando eles têm esse contato com a psicologia esportiva, eles pensam assim, poxa, se eu tivesse tido isso antes... Sim, é verdade. Sabe? Até esse caso, o episódio lá da Netflix, né, o Fish, ele fala, né, que o que a Federação Americana de Tênis lá ensinou a eles é não demonstrar emoção. Você não pode demonstrar emoção, você não pode chorar, você não pode demonstrar fraqueza, né? E aí ele falou assim, e eu percebi que o que me ajudou foi justamente falar das minhas emoções. O que tirou ele dessa crise de ansiedade, né? E aí ele tem um comentário dele fantástico. Hoje, todo dia eu acordo, eu ainda tenho o que eu tinha. Só que hoje eu sei que eu tenho ferramentas para lidar com isso. Antes eu não tinha. Sim, quanto isso é importante. Voltando um pouquinho, você estava falando do caso da Simone, né? E eu estava aqui refletindo, né? Que o quanto ela foi corajosa, porque assim, não era só uma questão de ela estar ali representando o país dela, né? Porque a imagem dela não é quem é ela, é representatividade de um país que ela tá ali para competir. Então ela foi muito corajosa em abrir mão daquilo para dizer assim, antes de tudo isso, antes de eu representar o meu país e de eu fazer isso para que eu ganhe a medalha, não para mim, mas, né? É de pensar nela, né? Tipo assim, no eu. Pensar no benefício, no que estava machucando, que não estaria bem para ela. Porque não adiantaria ela estar ali representando um país sendo que, opa, mas e eu? E quem sou eu, né? E eu achei que isso foi um ato muito corajoso dela. Também achei. E aí foi justamente nesse dia que ela falou, eu não lembro exatamente a data, né? O dia. Foi um marco pra gente da psicologia esportiva aqui no Brasil, que todos os canais esportivos tiveram um psicólogo falando. Né? Todos os meus professores que eu tive aula até hoje, eles falaram em algum canal. Sport TV, ESPN, né? A Juliane Fecchio, a Sâmia, a Carla Del Piero, o Eduardo Cílio, o João Ricardo Kozak. Todo mundo comentou alguma coisa. A emissora aqui do estado procurou uma conhecida minha, amiga minha, que também está envolvida com a psicologia esportiva aqui, para falar alguma coisa. Foi muito importante isso. E que seja ainda, né? Que não fique parado só no que aconteceu ali, né? Porque às vezes as pessoas param no tempo, aconteceu ali, pronto, acabou. Aí quando volta a acontecer de novo, volta a falar. Não, que nós possamos levar isso mesmo, né? Caminhar com isso pra frente, né, Fernando? O Bruno Fratos agora, né? Foi semana passada ou retrasada, ele deu uma declaração sobre depressão, né? Ele falou assim, eu não acreditava em depressão, achava que era coisa de bobo, né? Frescura, né? Acho que era frescura. E não é, né? Para quem tem um paciente depressivo, para quem tem alguém com depressão perto, familiar, você vê que é algo que consome a energia da pessoa. A pessoa quer, mas ela não consegue. Né? E para quem tá de fora, acha assim, só levanta, só faz, é só isso, não é só. É muito delicado essa problemática. Não dá pra julgar, né, e falar pro outro, né, que seja fácil, né? Vamos, vai, levanta daí. Isso.
né? E levantar essas bandeiras é começar a falar de coisas que até então a gente não falava. Nessa aula lá que eu dei na faculdade aqui do estado, eu falei, isso é um pouco erro nosso da psicologia, sabe? A gente não é corporativista, né? Você pega médico, você pega advogado, um defende a causa do outro. Você não fala mal de um médico por outro médico, ele não deixa, né? Sim. A gente na psicologia, a gente fala mal, né? A gente não explica muito o que é feito dentro do consultório, é como se algo não pode ser dito, não possa ser dito. O que não pode ser dito é a confidencialidade do que o paciente te relata, né? Agora, falar como é o consultório, falar como é a psicologia esportiva, né? Que ela não fica só no consultório. A psicologia esportiva te permite estar onde o esporte acontece. A gente ainda não fala, né? Quando a gente vai ter aula de psicologia esportiva, são poucos os profissionais que falam pra gente o que eles fazem, né? Tem aplicativo tal, tem aplicativo não sei o que, você pode fazer assim, você pode fazer tal dinâmica. Parece que é um saber individual que, se falar, vai dar problema, né? Sim, então, a gente tem muito mais divulgação, né? Entre todos, né? Entre todos, a gente também é responsável por isso, né? Então, acho que cabe essa reflexão. Eu tenho levantado muito essa bandeira, sabe? Por isso que nós, quanto psicólogos, precisamos mesmo nos apoiar, né? Tipo, segurar a mão de uma corrente mesmo, levantar as bandeiras e nos ajudar e nos apoiar, porque isso é muito importante. O canal de vocês é importantíssimo, né? Na minha época não tinha. Olha só, eu formei em 2007. Ouvi falar de psicologia esportiva, eu só tive a oportunidade de fazer em 2016. Então, assim, é algo que... E quantos anos depois, né, de formado, se for pensar, né, parar pra pensar, né, Fernando? Eu tinha um paciente que ele era atleta e eu me baseava muito na minha experiência de atleta e da psicologia, né? Hoje, com os cursos, né? Tem muita coisa que eu fazia lá que era legal, mas tem muita ferramenta que eu aprendi hoje que, se eu tivesse feito, teria sido bem melhor. Mas é aprendendo mesmo, né? Vamos vivenciando, né? Exatamente. Psicologia é assim. Mas vamos nos apoiar mesmo aí para poder a gente, né, colocar, dizer que a psicologia não é só essa questão da clínica e da saúde mental mesmo, né? É de nos apoiar, levantar a bandeira pro bem mesmo, para as pessoas poderem conhecer não a psicologia como um todo. E aí esse é o nosso objetivo aqui também. Bacana. Parabéns mesmo pelo canal. Obrigada. Hamilton, alguma consideração? Podemos seguir. Nossa, eu quero dizer que a gente marcou um golaço, hein? De acordo com o Fernando, o juiz do jogo, a gente marcou um golaço. Fernando, então assim, como que você olha então a importância do esporte para a saúde emocional? Tanto para crianças, principalmente para os adolescentes, né? Que podem encontrar na prática dessa atividade física uma válvula de escape para muitas inquietações da fase dessa vida. E quanto ao resto da população, como podemos nos beneficiar emocionalmente na prática das atividades? Quando a gente fala de esporte, a gente tem que se diferenciar esporte e atividade física. Esporte pelo lazer, pelo prazer, é uma coisa. Esporte, quando você começa a buscar algum rendimento, é outra, né? Tem um relato do Eduardo Ciro que é de Game House, né, sobre os jogos eletrônicos, né? Só para dar um exemplo, que a gente vai falar de videogame, então o pessoal associa muito videogame a lúdico, né? Onde todo mundo acha que o pessoal lá de e-sport, né, do Fortnite, do Counter-Strike, eles estão lá se divertindo o tempo inteiro. Ele falou assim, olha, só quem tá na casa, nessa Game House, vê a diferença que é quando eles estão batendo um papo e quando o treinamento começa. Tanto é que ele fala assim, os jogadores, eles têm duas contas, uma para eles brincarem, né, para eles se divertirem, e a outra para eles treinarem, né? Então, isso pode ser um bom exemplo da sua pergunta. Você pode fazer o esporte pelo lazer, pelo prazer da atividade física, para buscar uma sociabilidade, mas você também pode buscar pela competição, pelo alto rendimento, né? E aí, pegando um aspecto da sua pergunta com relação à criança, a gente tem que ter muito cuidado com as crianças, porque na maioria das vezes a criança, ela vira um desejo do pai e da mãe, né? O pai que foi frustrado jogando bola quer que o filho seja o novo Neymar. A mãe quer que a menina seja a bailarina, quer que a menina vire uma ginasta olímpica, né? E às vezes a criança, ela só quer brincar,
Ela só quer fazer uma atividade física. E quando a gente fala de criança, o trabalho é mais com os pais do que propriamente com a criança. A gente tem todo o trabalho de psicoeducação, de ensinar visualização, ensinar respiração, né? Mas tem um trabalho com os pais para que essa cobrança não seja dos pais, né? Recentemente eu tive a oportunidade, eu tenho 2 pacientes que jogam futebol há 12 anos, né? E aí eu fui no jogo deles, é interessantíssimo, assim, como que os pais do lado de fora, eles viram treinadores, né? Vai, marca, olha não sei quem, toca, você tá errado, por onde tá? Isso deixa as crianças extremamente ansiosas, porque eles não sabem quem ouvir, porque você tá com um treinador, que tem uma autoridade máxima dentro do gramado, mas você também tem os pais, que também exercem uma autoridade máxima dentro da vida daquela criança. E aí, quem ouvir? Né? Se eu escuto o treinador, eu chegar em casa, eu vou tomar esporro. Se eu escutar meu pai, quando eu chegar no vestiário, eu vou tomar esporro. Né? Então, com criança, é tomar cuidado com o excesso de cobrança, identificar, né? Vamos proporcionar essa criança praticar uma atividade física, conhecer os esportes, e se ela, depois de um tempo, né, com 15 anos, 14 anos, escolher um esporte para praticar a fundo, aí os pais fazem todo aquele investimento, né, mas sem cobrar nada em troca. Eu tive um atleta que ele era tenista, que o pai assim, prestava todo apoio para o filho, assim, muito bacana essa parceria com o pai e o filho. Falei, Fernando, o que ele precisa eu tento proporcionar, dentro das minhas condições, dentro do que a gente consegue fazer. Agora, a única coisa que eu preciso que ele demonstre é interesse. E quando ele não quiser mais, ele me falar. Não é todo pai e toda mãe que é assim, entendeu? A maioria das vezes é o pai que, não, vai treinar hoje. Por que você não fez gol hoje? Por que você não tocou? Você tá muito ansioso. Não sei o que lá, não sei o que lá. Aí compra a melhor chuteira. Você tem que fazer não sei o que. E aí vira uma cobrança dentro de casa, né? E aí, lá, falando em transtornos, né, isso pode ocasionar o burnout, né, que é a criança não quer mais praticar aquela atividade, né, ou o dropout, que é a criança mudar de esporte. Ela sai do futebol, vai para o basquete, sai do basquete, vai para o vôlei, e ela fica transitando de esporte para esporte por conta da cobrança dos pais ou do treinador. Sim, aí não dá para ter uma vida saudável e leve desse jeito, né? Não dá. Aí o que deveria ser algo prazeroso, sim, acaba sendo... Nossa, pesado demais, né? Mesmo porque, se a gente for pensar assim, tem adolescente que ainda consegue se expressar. Crianças, geralmente, eles choram muito. É difícil para eles explicarem o que está acontecendo, né? Então, os pais, acho que é isso mesmo que você começou falando. Tomar cuidado para estar no lugar de pais e deixar o treinador ser o treinador, né? Quando eu vou fazer um encontro com os pais, né? A primeira pergunta que eu faço: para que criança pratica esporte? Aí um vai lá, para ganhar, para ser campeão, para não sei o que lá. Aí você fala assim, para se divertir. Criança pratica esporte para se divertir, né? Se tirar essa diversão por conta da obrigação, a gente pode estar inibindo às vezes um campeão, tá inibindo um jogador fora de série por conta dessas obrigações. Sim, com certeza. Nossa, é muito legal isso que você está falando, porque eu espero que muitos pais escutem esse nosso encontro de hoje sobre essa psicologia do esporte e parem um pouquinho para refletir, né? Para realmente, se eles estão encaminhando os filhos para realmente eles fazerem algo que eles gostem, para que eles possam se dedicar e não errar, ou os pais não quererem isso mesmo para os filhos, né? Serem treinadores dos seus filhos e incentivar algo que, na verdade, eles foram frustrados por aquilo e agora quer que os filhos façam, né, o que eles não conseguiram talvez ser. Sim, tem muito disso. Nossa, é uma ótima mensagem. Nossa, é para refletir bastante sobre isso. Bom, já que estamos encaminhando para o final, eu gostaria de pedir para o Fernando deixar aí as suas considerações finais e também aproveitar e deixar as indicações que você falou que tinha para fazer. Pode ficar à vontade. Bom, em primeiro lugar, agradecer pelo convite, né? Acho que falar daquilo que a gente gosta é sempre prazeroso, né? Ainda mais com oportunidade dessa aí de psicologia. Vocês estão com podcast, né? Hoje com essa modernidade toda, como eu falei. Em 5 anos de curso, eu só fui falar de psicologia numa palestra que eu fui num encontro de psicologia lá em Aracaju, né? E hoje
Você abre a internet, você vê psicólogo falando, você vê curso de psicologia sendo dado, né? É muito bacana, então parabéns aí pelo podcast. Podem pegar meu contato aí com vocês. Sobre as indicações, tem um livro que eu acho fantástico, né, que é da Carla de Pierro, o Eduardo Cílio e outra profissional que eu esqueci o nome agora, só lembro dos dois, que os dois são psicólogos, e os dois são psicólogos do COB, né, a Carla de Pierro é até a psicóloga do Bruno Fratos, que é um livro chamado Léo, que é um romancezinho, uma historinha que dá um spoilerzinho, que é sobre um menino que o pai era corintiano fanático, aí coloca o moleque na escolinha, e aí o moleque é bom pra caramba de bola, só que ele não quer ser jogador de futebol, e ele acaba gerando uma lesão, e pra recuperar ele vai parar na natação. E aí ele ama a natação, e aí ele tem que falar pro pai que quer parar de jogar bola, que quer competir, quer ir para nadar, e aí vira toda a história do livro, né? E fala o trabalho da psicologia esportiva, como começa devagarinho, e depois vai a importância, os clubes, né? Para quem é psicólogo e quem quer ser psicólogo esportivo, é fantástica a leitura, fantástico mesmo. Léo, Carla de Pierro, Eduardo Cílio, alguns documentários, né? Tem o da Naomi Osaka na Netflix, tem esse Untold do Federer contra o Fish, tem também Losers, que é fantástico, tudo na Netflix, tá, pessoal? Tem o do Tim Don, que é um triatleta muito famoso, que ele estava em Kona, que é o Ironman, né? Ele estava treinando para competir, e aí ele sofreu um acidente de caminhão, um caminhão atropelou ele, e ele optou por usar um ralo, né? Que é um dos métodos mais dolorosos, assim, para se tratar. E ele conseguiu voltar a correr, a nadar, a pedalar, fantástico, assim, Tim Don, esse é no YouTube. Legal, Fernanda, nós sempre quando chega na sexta-feira a gente faz uma indicação mesmo de uma série ou um filme para os nossos ouvintes, para eles poderem passar o final de semana aí assistindo, refletindo, para aí no próximo episódio a gente bater um papo aí com o psicólogo. Então nós agradecemos demais, muito, muito obrigada. Para quem quiser seguir também o Fernando aí nas redes sociais, quiser saber um pouquinho mais sobre esse trabalho dele, é @FernandoRSCH. Perfeito, Fernando, muito, muito, muito obrigada mesmo, viu? Obrigada por ter batido esse papo com a gente, ter, né, dado um tempo do seu tempo pra gente. Falar de psicologia esportiva, a gente acha tempo aqui para falar, se preocupa não, sempre que precisar, estamos à disposição. Maravilha, com certeza voltaremos a conversar em um outro bate-papo assim tão gostoso. Muito obrigada, viu? Valeu, obrigado a você, gente. Boa tarde, boa semana aí. Boa tarde, igualmente. Tchau, tchau. Bem, amigos do Insight, entendedores entenderão a referência ao Galvão. Estamos chegando ao final do nosso encontro, mas, como de costume, queremos fazer algumas reflexões finais, a começar pela ideia levantada pelo Fernando sobre um plano B na vida dos atletas. É claro que a menção foi atrelada ao campo do esporte, mas podemos trazer isso para as nossas vidas e entender que não seremos os mesmos para sempre. Não teremos a mesma disposição, a mesma saúde, nem o mesmo pensamento. Talvez hoje algo faça um grande sentido nas nossas vidas, mas amanhã outra coisa poderá estar nos interessando. Não naquele sentido da liquidez do filósofo Bauman, que se refere à volatilidade de nossas posições, mas no sentido de que os anos se passam, experiências são vividas e desfrutadas, experiências que nos formam e nos transformam. Portanto, que estejamos abertos às novidades e aos novos planos. E um outro ponto que nós gostaríamos de levantar aqui foi apresentado agora há pouco, nos minutos finais da nossa conversa, pelo psicólogo Fernando, em relação ao respeito dos pais pelos filhos, né? Muitas crianças e mesmo os adolescentes, eles acabam muitas vezes, né, submetendo a determinadas tarefas e obrigações porque querem de alguma forma agradar ou simplesmente, né, obedecer a seus cuidadores e responsáveis. E não são questionados a respeito dos próprios desejos, das próprias expectativas acerca da vida que possuem. E aquilo que, né, era para ser daí de uma forma divertida, como bem dito pelo nosso convidado, acaba se tornando angustiante, acaba sendo doloroso
Então saiba reconhecer a vontade dos seus filhos, né? Saber respeitar, perguntar para eles, né? Saber ouvi-los. Não queira concretizar o seu sonho de ser um grande jogador de futebol naquela criança que talvez possa vir a se tornar um grande nadador ou um reconhecido escritor. Não limite as potencialidades que podem existir naquele ser humano em desenvolvimento. Apenas deixe-o ser e depois orgulhe-se por ter contribuído com o resultado da tal liberdade. A liberdade de escolha do teu filho, né? Isso é muito importante, saber respeitar a vontade dele na atividade que ele deseja fazer também. Ou entrar, né, em um acordo aí também, de repente colocá-lo para experimentar, né? Podendo levá-lo para uma aula experimental. É importante também deixá-los fazer escolhas. Aproveitamos o ensejo para anunciar que na semana que vem falaremos sobre a infância, abordando sobre o que é ser criança e como nossa vida adulta pode ser influenciada por fatores que aconteceram no primeiro ciclo do desenvolvimento humano. Não perca! E o nosso contato não termina aqui. Você pode nos encontrar no Instagram, no @insightpsicologias, e também acompanhar nossas publicações no psinsight.blogspot.com.